Graça e paz. Domingo, dia do descanso do trabalho, é o dia de nós comermos um pouco, não encher a barriga, mas encher o coração da palavra de Deus, tendo tempo para ler a Bíblia, que está fazendo falta para muita gente, a leitura da palavra de Deus. Jesus diz que não é só de pão que nós vivemos, mas da palavra de Deus. Então eu agradeço a Deus por vocês que vieram para comer um pouco mais da palavra de Deus. Sei que vocês já sabem tudo, mas sempre cabe um pouquinho mais. Nós estamos meditando na Epístola aos Coríntios. E eu quero fazer a leitura aqui do capítulo 3, que os irmãos vão tratar dele, tratando do único fundamento. Capítulo 3, os 11 primeiros versículos. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo, eu sou de Paulo e eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui com estes amados irmãos que vieram para serem edificados pela Tua palavra, para agradecerem as bênçãos recebidas. E nós te pedimos, ó Pai, que eles sejam agraciados pela Tua palavra, que o Espírito Santo trate com cada um, segundo a necessidade de cada um. Pedimos também por aqueles que não puderam estar conosco, que sejam despertados pela Tua palavra, para a vinda de Cristo que está tão próxima, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Temos aqui, então, o assunto este, o único fundamento. Jesus Cristo é o único fundamento. O apóstolo Paulo está defendendo o senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor. Mas como acontece hoje, acontecia naquele tempo também. Outros querem inventar moda, tá? Querem apresentar outro fundamento. Então, o apóstolo Paulo está trabalhando seriamente aqui no senhorio de Jesus. Ele é o Senhor. Não adianta querer colocar outro fundamento, porque quem veio para salvar o mundo da condenação eterna foi Jesus, com a procuração que Deus lhe deu. Então Jesus é o fundamento.
Então precisa tomar cuidado com aquilo que prega. Muitos pregadores ainda hoje estão querendo colocar outro fundamento, obras e justiça própria e etc. Então o apóstolo Paulo aqui chamou a atenção daquela igreja e a nós também, dizendo que tinha dentro daquela igreja preferência por pessoas. Veja a posição que ele está dizendo aqui, que uns diziam que é de Apolo, não é de Jesus não? Outros diziam que era de Paulo, não é de Jesus não? Se ele, Jesus, havia dito no capítulo 1, versos 30, que eles, aquele povo e nós também somos de Deus em Cristo Jesus, como é que querem apresentar outro fundamento? Isso é desfazer da obra que Jesus fez lá naquela cruz do Calvário. Outras pessoas querem colocar outro fundamento, além deste que Deus colocou. Então o apóstolo Paulo está defendendo aqui aquilo que Jesus fez. Ele veio, foi para a cruz, ser crucificado para nos atrair no corpo dele, a fim de nos fazer justificado pela morte no corpo dele na cruz, que é o único remédio que a pessoa tem para ficar livre deste pecado que cada um traz, desde a sua nascença, que é o pecado da incredulidade. Então Paulo enfrentou este problema naquela igreja. As pessoas estavam fazendo divisão. Eram pessoas que se diziam nascidas de novo, mas eram carnais, ou seja, ainda eram naturais. Que o carnal é o natural, é aquele que não é espiritual. Porque todo aquele que é espiritual, que nasceu de novo, tem o Espírito Santo, esse tem Jesus como Senhor. E tem a palavra de Deus como regra de fé e ordem. A pessoa anda de acordo com a palavra de Deus. Então Paulo, na sua pequenez, ele usou aqui quase todo este livro da primeira, segunda e terceira epístola, que não é apresentada na Bíblia, mas tem uma terceira epístola que Paulo escreveu e não está aqui na nossa linguagem hoje. Então ele apresenta a primeira e a segunda epístola como sendo o defensor do senhorio de Jesus. Tanto é que ele chega no capítulo 5, versículo 17, ele torna a impor aí a única maneira da pessoa ser gerado por Deus, é estar em Cristo Jesus. E é isso que nós fazemos questão de apresentar às pessoas, que só podemos ser de Deus quando estamos em Cristo. Porque quando estamos em Cristo, Deus nos gera de novo. A geração que nós trazemos do pai e da mãe é para ser condenada para o fogo eterno. É preciso ser gerada por Deus. Toda pessoa tem que nascer de novo. Não há um justo nenhum sequer. Todos têm que ser justificados, e o processo que Deus tem é este: morte no corpo de Cristo na cruz do Calvário. Todos sabem disso porque está escrito na Bíblia. Por isso que eu digo que está faltando meditação na palavra de Deus. Não é uma questão de ler para fazer a obrigação. Não, é uma questão de meditação. Se o apóstolo Paulo disse que para ser de Deus precisa estar em Cristo, como é que ele dizia: eu sou de Paulo, eu sou do Pedro, eu sou... Espera aí, se é Cristo que me salvou da condenação eterna, me atraindo no corpo dele, se o único jeito de ser de Deus é estar em Cristo, o único fundamento é Jesus. Então nós precisamos edificar sobre este fundamento. Ele está dizendo aí que tinha alguns que estavam edificando sobre outro fundamento, mas que era para prestar atenção, porque ia ter que dar contas a Deus. E eu concordo plenamente com isso. Qualquer pregação que apresente outro fundamento a não ser Jesus Cristo, que foi enviado para isso, vai ter que dar contas a Deus. Quantas pessoas vão para o inferno por fundamentos inventados pelo homem?
quando que a Bíblia Sagrada está mostrando que o único fundamento é Jesus. Que Deus abençoe vocês com a bênção gloriosa da abertura da mente para ficarem firmados nesta mensagem gloriosa, que é a nossa atração, crucificação, morte, sepultura e ressurreição com Cristo Jesus.